pessoal, bem-vindos aos Oráculos de Anubis. A nossa resenha de hoje é do Surrealista Tarot. Essa é uma publicação da editora Los Carabeo, é uma edição de 2021. O autor e ilustrador é o Luigi Di Gianmarino. Ele é um artista radicado na Itália, trabalha como cartunista e ilustrador. Entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80, criou histórias em quadrinhos curtas para as várias revistas italianas. E em 2005 desenhou o primeiro número de revista em quadrinhos de fantasia para uma editora francesa. Nas horas vagas, ele desenvolve trabalhos como pintor, com encomendas e exposições coletivas em óleo e acrílico sobre telas. É uma caixinha pequena, vocês podem ver pela minha mão aqui, mostrar todos os lados para vocês. É uma caixinha mais frágilzinha, né? Ela não é daquelas caixas duras. O tamanho dela é bem certinho para a carta e para o folheto. Vou deixar aqui um pouquinho. Mostrar para vocês primeiro o folheto. Esse folheto ele tem 63 páginas, preto e branco. Ele vem nas línguas inglês, italiano, espanhol e português. Como vocês podem ver aqui no índice. Então, vamos, né, direto para o português, que é um que nos interessa mesmo, no 49 a página. Falar um pouquinho para vocês sobre a inspiração desse autor, né? Porque o nome Surrealista Tarot, né? Na verdade, esse tarot ele é baseado no movimento surrealista. Então, vou falar um pouquinho para vocês poderem entender qual a fonte, né? O que esse movimento surrealista. O surrealismo, ele foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. Reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, ganhando dimensão mundial, fortemente influenciado pela psicanálise de Freud, de 1856 a 1939. O surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. Esse tarô surrealista, ele foi pensado e realizado seguindo as mesmas técnicas adotadas pelos surrealistas, pelo que se pode dizer que se trata de um baralho com esqueleto líquido, no qual a estrutura se dobra às necessidades do sonho e da poesia. Os arcanos maiores personificam as etapas de um percurso onírico repleto de visões surrealistas, algumas das quais, como os relógios derretidos de Dalí, ou os homens com chapéu de coco de Magritte, que se tornaram um patrimônio comum do imaginário. Prova concreta de que o sonho de Bertrand de transformar o mundo e mudar a vida não fosse afinal tão irrefletido. Cada arcano maior, bem como cada arcano menor, possui um nome evocativo, que frequentemente recorda uma pintura surrealista existente. Os maiores são também acompanhados de uma citação que abre o sentido da própria carta. Então, li para vocês, né, o que significa o movimento surrealista, assim, de forma sintetizada, para vocês poderem entender a fonte de inspiração desse autor, né, qual o intuito dele, né, na realização dessa obra. Depois fala sobre as estruturas das cartas, e aí logo em seguida já vem de forma sintetizada o significado de cada lâmina. Os arcanos maiores, começando, né?
E depois, por fim, os menores. Aqui nos menores ele até coloca tipo uma palavra-chave que vai significar todo aquele elemento. Aqui no ouros a libertação, paus a loucura, copas l'amor fou e espadas o inconsciente. Aí ele fala como utilizar as cartas e coloca o método de tiragem. E aí é isso, né? Porque esses folhetos eles são bem resumidos, não tem muito assim o que falar para vocês, porque o folheto ele fala bem o básico mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês as cartas. Esse é o verso das cartas. Como vocês sabem, eu que pinto as bordas, né? Então, para combinar aqui, eu botei um azul. É uma carta daquele tamanho básico dos tarôs, né? 7x12. É uma carta boa, assim, regular, porque não é tão grossa. É uma carta brilhosa, como vocês podem ver. E agora eu vou mostrar para vocês todas as cartas, começando pelos arcanos maiores. O louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os amantes, o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e, por fim, o mundo. Agora vem os arcanos menores, começando por paus. As de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus e 10 de paus. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Copas. As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas, 7 de copas, 8 de copas, 9 de copas, 10 de copas. Pajem, cavaleiro, rainha e o rei. Espadas. As de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas,
9 de espadas, 10 de espadas, pajem, cavaleiro, rainha e o rei. Pentáculos: as de pentáculos, 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de pentáculos, 7 de pentáculos, 8 de pentáculos, 9 de pentáculos, 10 de pentáculos, pajem, cavaleiro, rainha e, para concluir, o rei. Essa foi a nossa resenha do Surrealist Tarot. Como vocês podem ter visto, é um tarô diferente, ele trabalha muito com o inconsciente. Então, assim, eu uso muito ele para trabalhar com sombras, né, com problemas psicológicos, traumas, mas vocês podem utilizar da forma como vocês quiserem para quem for adquirir, tá, pessoal? Muito obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo.